Olá! Na última quinta-feira, os juízes federais, com apoio de suas entidades, cruzaram os braços em diversas capitais brasileiras, inclusive em Belém, para denunciar que as magistraturas, segundo nota publicada da categoria, estão sob ataque insidioso e forte retaliação em razão de sua atuação no cumprimento de suas funções constitucionais. Em resumo, há uma guerra que coloca de um lado os juízes e na outra ponta poderosos poderes não tão ocultos. Esse é o assunto do Mais de hoje, que traz como convidado o juiz Ilan Presser, representante local da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Ilan, muito obrigado por estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto polêmico que está envolvendo, na verdade, todo o país, essa questão. Primeiramente, bom dia aos telespectadores do programa Mais. Bom dia, Guilherme. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar sobre a necessidade de valorização e independência da magistratura e do Ministério Público. Como foi o movimento na quinta-feira? Deu certo? Porque ele foi um movimento das principais capitais do país. Guilherme, a mobilização da magistratura, ela coloca um ponto de reflexão, nos coloca no divã sobre essa necessidade de valorização e independência da magistratura. Nesse sentido, eu considero que o movimento foi um sucesso. Isso porque foram trazidos à reflexão algumas ideias, algumas provocações sobre a situação atual da magistratura da União, do Ministério Público da União. A pauta não era tão somente remuneratória, mas também envolvia esse fator. Também há propostas legislativas em tramitação no Congresso Nacional que visam a enfraquecer a independência do Poder Judiciário. Essa independência não é uma garantia a mim, é uma garantia do poder institucional, que é uma garantia própria da cidadania. Por isso eu considero meu dever zelar, como delegado da JUF aqui no estado do Pará, pela garantia da independência dos juízes e membros do Ministério Público. Foi um sucesso em Belém? Sim, foi um sucesso, ampla adesão dos magistrados pela mobilização, isso porque todos estão cientes sobre essa necessidade de reflexão sobre a valorização e independência da magistratura e sobre projetos de lei que tentam cercear, intimidar os juízes e membros do Ministério Público. Doutor Ilan, existe uma guerra, certo, de divulgação das propostas da magistratura. A mídia, no ponto de vista da mídia, parece que está havendo uma distorção, ou uma má vontade, ou, de certa forma, uma implicância com a categoria, principalmente em relação à questão remuneratória. Como é que você admite, como é que você observa essa questão do ponto de vista da mídia? Perdeu a guerra? Ou ela está num momento, porque a intenção é influenciar a decisão do Supremo? Guilherme, eu não vejo dessa maneira, como uma guerra, eu vejo a mídia como parceira da cidadania. O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a lei de imprensa, colocou a relação umbilical da mídia com a democracia. É fundamental uma imprensa isenta, livre, que possa colocar em debate aí o tema que desejar. Realmente, o auxílio moradia, vamos dizer que ultimamente entrou no olho do furacão. A gente abre o jornal, sempre se fala do auxílio moradia do juiz. Na verdade, todo mundo escreve com esse foco. Com esse foco. Que, na verdade, a magistratura está se aproveitando para, chama até de continuar usufruindo desse penduricalho, que é a expressão mais usada atualmente na imprensa. Pois é, eu concordo, de certa forma, com a imprensa. É preciso questionar a remuneração no serviço público em geral. Eu concordo, é preciso que a sociedade saiba o que paga, e aqui título paga para todos os servidores públicos, sejam advogados públicos, que hoje, por exemplo, recebem honorários, seja todos aqueles que recebem auxílio moradia, diplomatas, militares, professores de universidade, o que é comum no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, universidades recrutam professores, é comum na Universidade de Brasília. E aí eles dão auxílio moradia ou a moradia funcional que imóvel in natura. Congressistas, conheço advogados públicos que têm a moradia in natura, muitas vezes muito mais cara do que o pagamento dessa verba de R$ 4.377. Eu acho que o debate é bom, mas o auxílio moradia dos juízes, essa ajuda de custo,
ela é uma ponta do iceberg. Tem que se debater toda a remuneração do serviço público. Guilherme, sabe que o ministro Fux recentemente liberou, junto com a liminar do auxílio moradia, a ação direta de inconstitucionalidade 4393, que discute os fatos funcionais da magistratura fluminense, ditada pelo Sérgio Cabral, então governador do Rio de Janeiro. Lá a gente tem auxílio locomoção, auxílio educação de alguns milhares de reais, e aí se fala em penduricalhos. É justo o debate, o Supremo tem que decidir com tranquilidade. Respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal. Podem ser pagas verbas que não estão na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei anterior à Constituição, o auxílio moradia está lá. Pode ser que o Supremo decida, ele não foi recepcionado, ou foi. Eu, particularmente, entendo que é um direito previsto na lei. Se está previsto na lei, ou se revoga a lei, ou se cumpre a lei. Não cabe aqui outras considerações. Agora, em relação a essas verbas, às vezes eu escuto auxílio, equipamentos de informática, auxílio livro. Esse tipo de verba não está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É contrabando. Não diria contrabando, leis estaduais criaram benefício. O Supremo Tribunal Federal tem que dizer, essa lei é compatível com a lei orgânica ou só podem ser pagos ao juiz aquelas verbas que estão na lei orgânica? Porque a lei orgânica é um pacote sistemático. Ela coloca direitos, vantagens, benefícios e deveres. O juiz tem que dar plantão, às vezes sábado e domingo. O juiz é obrigado a morar na comarca ou na seção judiciária em que ele atua. O juiz deve manter na vida privada o caráter lídimo, como ele mantém no setor público. São deveres que são inerentes à carreira da magistratura e não estão presentes em outras. Então há um pacote, há férias de 60 dias, que muitas vezes a imprensa critica, mas, por exemplo, o juiz não tem FGTS, o juiz não tem hora extra. É um pacote de benefícios da carreira. Então, o Constituinte ele quis colocar a magistratura como topo remuneratório, colocou o teto constitucional, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. E hoje a gente vê que a magistratura da União ela não tem um tratamento uniforme com os estados. O Supremo disse na DIN 3854, há o caráter unitário da magistratura. Então, o juiz estadual, federal, do trabalho, todos devem ter o mesmo tratamento, remuneratório ou não. E não é o que se verifica hoje. Basta verificar o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, em que se vê lá estados que pagam remunerações muito superiores à do juiz federal. Quando veio a lei da transparência, lá em 2012, foi muito bom, porque tivemos um diagnóstico, um raio-x do que se paga. Agora, em um segundo momento, eu tenho que a sociedade já está madura, o próprio Supremo Tribunal Federal, para decidir o que se pode pagar. E aqui, título, a transparência é boa, mas além da transparência da mera divulgação de salários, é preciso que se diga o que se pode pagar. Por exemplo, auxílio moradia in natura de diplomata, militar, congressista, professor de universidade, não aparece na transparência. Membros, por exemplo, eu vou lhe dizer um membro da Advocacia Pública Federal hoje, ele recebe honorários de 7, 8 mil reais, que não são sujeitos ao teto constitucional, porque entende-se que é uma verba privada. Ele pode receber jeton se ele participar de conselhos de empresas estatais, como Petrobras, Eletrobras. Ele pode receber auxílio moradia in natura quando ele tem um imóvel funcional colocado à disposição, que não é incomum em Brasília. Recebe o seu subsídio, recebe auxílio alimentação, auxílio saúde, e aí, diante disso, ele tem hoje uma remuneração maior que o juiz federal que entra na carreira, sendo que boa parte dos juízes federais, inclusive, são egressos da advocacia pública. Então, assim, a gente tem uma balbúrdia remuneratória hoje no país, uma confusão que é preciso colocar uma sistematização. Hoje, um advogado e consultor do Senado, com os aumentos que teve recentemente, vai ganhar mais que ministro do Supremo, vai ter que ser cortado pelo teto constitucional. Então, a gente tem um folder lá da JUF que mostra que hoje a ideia do teto virou piso. A magistratura da União, por estar mais transparente, por ser aí mais alvo, os estados muitas vezes não estão na mídia como a magistratura federal está, não tem tido a correção da inflação nos seus subsídios e, além disso, fala-se muito sobre esse benefício.
Pode-se discutir o benefício. Eu tenho tranquilidade em falar sobre auxílio moradia, o Supremo Tribunal deve decidir esse tema com tranquilidade também. Mas não só ele. Deve-se aproveitar essa oportunidade para se colocar uma sistematização, né, nessa balbúrdia, nessa confusão de auxílios que nós temos. Agora, eu posso lhe assegurar que o juiz federal ele não tem penduricalhos, não tem outros auxílios. Ele tem um subsídio aí respeito ao teto. Doutor Irã, eu acho que, de certa forma, prejudicou a defesa dos juízes, da magistratura, o fato de que alguns juízes, mesmo tendo residência no local de trabalho, assim mesmo recebem o auxílio moradia. E isso, de certa forma, prejudicou, diz assim, o discurso, porque eu leio assim, os artigos e tal, o camarada diz, olha, o camarada tem casa, para que ele precisa de auxílio moradia? E defende o auxílio moradia no deslocamento. Deslocou, tudo bem. Está valendo. Pois é, essa é uma colocação interessante, Guilherme, que você coloca. Mas, por exemplo, os servidores públicos todos recebem auxílio alimentação. Todos usam, todos recebem auxílio saúde. E a questão da moradia para quem tem imóvel próprio, eu até vi recentemente uma entrevista do professor da USP, André Ramos Tavares, diz que, assim, está na lei. Ajuda de custo para moradia caso não disponibilizado imóvel oficial. Se disponibilizado imóvel oficial, ele não recebe. O imóvel oficial muitas vezes é mais caro que o auxílio moradia. Agora, a sociedade realmente, eu reconheço, eu vejo, tem dito essa tese. Se ele tem a moradia já na localidade, não há sentido num país como o Brasil em se pagar R$ 4.377. Há estados que pagam auxílio paletó. Essa tese existe, mas o fato é que a matéria-prima do cirurgião é o bisturi, do atleta é a adequada condição física, do magistrado é a lei. O ministro Fux, ele deu uma decisão judicial amparada na lei. A lei orgânica fala, ajuda de custo para moradia quando não disponibilizado imóvel oficial. Aqui em Belém não há imóvel oficial para o juiz e ele é obrigado a residir aqui. Aí, nesse sentido, ele recebe esse valor, pode utilizar para outras despesas da moradia que não necessariamente o aluguel. Eu, particularmente, não tenho imóvel próprio, mas essa tese existe. Agora, ela é, a meu ver, parcialmente verdadeira, porque nós temos muitos outros benefícios, por exemplo, auxílio educação no Rio de Janeiro e em outros estados, e você sabe, Guilherme, que a medida do auxílio moradia foi moralizadora. Havia já quase 20 estados que pagavam auxílio moradia antes da decisão do ministro Fux. Com base na Loman, regulamentavam no seu estado. Muitos pagavam R$ 9.000. O CNJ regulamentou e limitou a R$ 4.377. Então, em alguns estados, alguns entes da federação, a decisão do ministro Fux gerou uma economia de recursos públicos por estabelecer um teto ao auxílio moradia. Agora, essa tese que você coloca é uma tese razoável e o Supremo tem que se debruçar com tranquilidade sobre isso. Doutor Elano, vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, eu queria lhe propor o seguinte. Os juízes que estão atuando no Lava Jato ficaram de fora do protesto. Então, eu gostaria de propor que no segundo bloco a gente converse sobre essa ausência, por que juízes que atuam no Lava Jato caíram fora. Depois do intervalo. Tudo bem, Guilherme. Já, já.